Deus, dia da Sagrada Família, para receber o convívio que desce dos céus. A palavra do Senhor, meu Deus, que vai ser ministrada ao nosso espírito, e que não vai apenas abençoar essa pessoa, Pai, que está aqui na tua casa, mas que vai estender também o manto da salvação para o lar, para a família, para aqueles, meu Deus, a quem essa pessoa tanto ama. Meu Deus, visita desde já o lar dessa pessoa, e que através dessa revelação de hoje, a casa dela, meu Pai, seja alcançada em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. E vamos aplaudir novamente o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, viu? Vamos lá então, João capítulo 12, versículo 20, pessoal, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia do quê? Da festa. Leia de novo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Meu irmão, veja que aqui, quem subiu para adorar no dia da festa? Foram os judeus ou os gregos? Gregos. Meu irmão, eram homens que não eram de Israel, do povo de Deus. Eles eram estrangeiros. A Bíblia fala que toda pessoa que não era de Israel, que não era do povo hebreu, era considerado como gentios. Inclusive nós, que estamos aqui hoje, nós somos considerados gentios. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Mas os gregos, pessoal, eles desejavam adorar Jesus. Você sabe que os gregos, eles não têm apenas um Deus, eles têm vários deuses, né? Tem o Deus Eros, tem o Deus Afrodite, o Deus lá, né, pessoal, de Atenas. Eles acreditam na mitologia grega, mas Deus já lhe colocou no coração deles o desejo de adorar a Cristo. Diga glória a Deus por isso, irmão. E eu quero que você entenda que a nossa família, meu irmão, também, Deus quer colocar esse desejo de fazer a nossa família ser uma família de adoradores. Talvez na sua casa tem pessoas que também adoram, meu irmão, o santo daqui, o santo de lá. Ontem de ontem, foi que dia 12 de outubro, eu não sei você, mas talvez na sua família teve alguém, irmão, que foi adorar lá, né, meus irmãos, a santa do dia, meus irmãos, a Nossa Senhora, vamos dizer assim, não vou dizer o nome, mas você sabe qual é. São pessoas que estão na idolatria, gente que adora, meus irmãos, e cultua imagens, que cultua santos, gente que às vezes não é da idolatria, mas que cultua a feitiçaria. Pastor, tem gente na minha casa que vai na macumba, tem gente na minha casa que vai no espiritismo, na mesa branca. Independente, meu irmão, de tudo seja, se Deus fez os gregos, que era um povo estranho, adorar Jesus, por que Deus não pode fazer isso também na sua casa? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Nós temos que orar. Deus, faça o meu marido ser um adorador, faça a minha esposa ser uma adoradora, faça o meu filho se tornar um verdadeiro adorador. Porque se ele for um adorador, se ela for uma adoradora, irmão, ele vai largar o vício, ele vai largar, meu irmão, o pecado, ela vai largar, meu irmão, o erro. O problema é que às vezes a nossa oração é egoísta. Como assim, pastor, é egoísta? Muitos de nós estamos na igreja na quarta-feira orando só, meu irmão, para que nós venhamos ter a nossa paz. Como assim, pastor? Por exemplo, é a esposa que está aqui na igreja orando pelo marido que bebe. Deus, eu quero que meu marido venha parar de ir para o bar, eu quero que meu marido venha parar de beber. Mas e depois disso? Acabou a obra de Deus na vida dele? Pastor, para mim já está bom. Ele parando de beber já é uma bênção. Mas eu quero que você entenda que isso é muito pouco. Se ele não se tornar um verdadeiro adorador, alguém, meu irmão, que venha se dobrar diante de Cristo, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é quem? Meu irmão, ele vai ter uma recaída. Ele vai voltar por isso. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus dentro dele, ele não tem o Espírito de adoração. Pastor, eu estou orando aqui para que meu filho venha parar de ficar nas drogas, parar de ficar na prostituição, no homossexualismo. Amém, Deus faz isso. E depois? Tá bom? Acabou? Ele vai se tornar uma pessoa vazia, uma casa, meus irmãos, outra? Pastor, ele parando de fazer as coisas que ele faz, para mim eu já tenho paz. Então você entende? A sua oração é egoísta. Você não está pensando, meu irmão, no plano de Deus. Você está querendo apenas a sua paz. Você só está querendo aquilo que vai lhe trazer algum benefício. Quando você pede, meu irmão, para que Deus não venha apenas libertar a pessoa do vício, do pecado, da prostituição, do homossexualismo, do erro, mas se ele venha se tornar um adorador, você está pedindo para Deus, meu irmão, que o plano dele se realize na sua casa. E esse é o desejo do Senhor.
que toda a sua família seja uma família de adoradores. Diga glória a Deus, irmãos. Porque quem adora a Deus, irmão, não vai ter tempo de fazer as obras do inimigo. Não vai se curvar diante do diabo. Não vai aceitar as propostas do mal. A pessoa que adora a Deus de verdade, que não tem encontro com o Senhor, ela por si mesma, ela vai dizer: que nunca mais eu quero colocar cerveja na minha boca, nunca mais eu quero usar maconha, nunca mais eu quero ir no prostíbulo, nunca mais eu quero me envolver com o homossexualismo, nunca mais eu quero fazer isso, nunca mais eu quero fazer aquilo. Ela vai ter, meus irmãos, nojo do pecado. Então a gente precisa buscar Deus, pessoal, e entender que os interesses de Deus são maiores do que os nossos. Comece a orar, meu irmão, não apenas pensando no seu reino, mas no reino de quem? De Deus. Ah, pastor, eu estou aqui para que meu filho venha ser curado, para eu ser curado. E aí, depois disso, o que vai acontecer? Ah, pastor, pelo menos eu não vou ter mais enfermidade. Mas, irmão, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, o mal vai voltar. Jesus disse que, meu irmão, quando o demônio é expulso de uma vida, de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e depois de um tempo, se ele volta e vê a casa o quê? Vazia, sem a presença de Deus. Ele volta sozinho? Ele volta com o quê? 7 piores, irmão. Então, entenda isso. Deus quer, irmão, que a sua casa seja uma casa de adoradores, de pessoas que adorem o Senhor, que tem uma casa cheia, para quando o mal sair, o mal não voltar, nem o mal que sair, quanto mais 7 piores. Quantas vezes você já orou e talvez aconteceu isso? Pastor, eu orei, deu uma melhorada, aquela pessoa parou de fazer aquilo que estava errado, ela teve ali, pastor, ora uma melhora, mas depois o pastor voltou tudo como antes, e voltou até pior. Talvez se cumpriu o que eu acabei de dizer. O demônio saiu, voltou, viu que a casa estava vazia, e aí a Bíblia diz que o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Meu irmão, até quando isso vai ser? Até a sua família verdadeiramente, irmão, se tornar uma família de adoradores. E é isso que me chama a atenção. Quem veio adorar Jesus não foi o povo de Israel, não foi o meu irmão israelita, não foi o povo hebreu, não era o povo de Moisés, eram os gregos, irmão, o pessoal lá da Grécia, o pessoal da mitologia grega, o pessoal que adorava Eros, que adorava Atenas, que adorava, meus irmãos, ali os deuses estranhos, mas Deus colocou no coração deles de eles adorarem a quem? A Jesus. Começa a pedir hoje: Deus, eu quero ter minha família com 5 desejos de te adorar. Desejo de ser um adorador, de ser uma adoradora. Meu irmão, quando isso acontecer, a obra de Deus na sua casa vai ser concluída. Deus vai conseguir cumprir aquilo que Ele começou. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Diga glória a Deus, irmãos. Quantas vezes será que as pessoas da nossa família ouvem a palavra? Talvez tem gente da sua casa que assiste missionário, ou que assiste outra programação evangélica, mas não é uma adoradora ainda. É aquela pessoa que está distante, que está morna. Uma hora está com o pé na presença de Deus, a outra hora está com o pé no mundo. Por quê? Porque não está sendo adorador. Ele ainda não se entregou de verdade. Ele gosta até de ouvir a palavra, ele gosta de receber a oração. Se você pega um propósito da campanha, por exemplo, a água de hoje, um olhinho, um azeite, um propósito, ó, usa aqui, que Deus vai te abençoar, que eu peguei na igreja, ele até recebe com bom grado. Ele recebe com alegria. Mas isso é muito pouco, irmão. Que a pessoa ainda vai permanecer no erro. Ela ainda vai permanecer corrompida pelo pecado. Só quando ela verdadeiramente se transformar numa adoradora a Deus, irmão, aí sim ela vai servir a Deus, irmão, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Você não vai precisar falar para ela: olha, vai para a igreja. Ela diz: vamos para a igreja. Você não vai dizer para ela: ó, vamos orar. Não. Ela vai chegar para você e dizer: ó, vamos orar agora. Ela vai ter, meu irmão, iniciativa, um espírito voluntário em servir a Deus. Esposa, não deixe o seu marido ser um adorador. Responda para você: quantas vezes você viu o seu marido de joelhos, lá na sua cama, na sua sala, colocando louvor e adorando? Pastor, olha, nunca vi. Então ele ainda não é adorador. Pastor, eu nunca vi minha esposa assim, nunca vi meu filho, minha filha. Pastor, olha, deixando tudo de lado, reservando ali aquele tempo para Deus, para dizer: Deus, eu te amo. Jesus faz tudo para mim. Jesus faz a força da minha vida. Pastor, eu ainda não estou vendo isso. Lute para que os seus olhos contemplem a sua casa aos pés de Cristo. Diga glória a Deus, irmãos. Mas se eles vão fazer isso,
Se eles realizarem isso, é porque eles primeiro precisam ver em você fazendo isso. Não quero que você se sinta, né, meu irmão, aqui voltado contra a parede, mas responda. Você nesses dias aí, você dobrou seus joelhos e adorou ao Senhor na sua casa? O seu marido viu isso? Pastor, não viu. Eu costumo dizer que a nossa comunhão precisa ser vista. Como assim? Você que está aqui no nosso meio, quantas vezes o seu cônjuge acordou de madrugada, olhando do lado e falou assim: oh, cadê minha esposa? Cadê meu marido? Ué, não está aqui deitado no cano? Quando ele foi procurar você, ele estava lá, viu você lá na sala, de joelhos, na madrugada, falando meninas. Viu você com a Bíblia aberta. Viu você talvez no pé da cama lá, adorando. Ainda que ele não fale nada, ele vai falar: poxa, a minha esposa, olha, é uma adoradora de quem? Jesus. Quantas vezes será que, meu irmão, um dia de manhã, um amanhecer, alguém chegou da sua família e perguntou: vamos tomar café da manhã? Ah, você toma, eu não. Por que você não vai tomar hoje? Ah, porque hoje eu estou em jejum. Hoje eu estou em consagração. Como assim? O que é consagração? Eu estou me separando para Deus porque eu quero me consagrar a Ele para que Deus venha abençoar a nossa casa. Meu irmão, sabe o que a gente tem feito a nossa comunhão ser vista? Seus filhos, se você diz: ah, pastor, meu filho não quer saber nada de Deus, minha filha não quer saber nada de Jesus, mas eles não veem você adorando o Senhor, se entregando a Ele, renunciando a si mesmo, se consagrando, jejuando. Meu irmão, a nossa comunhão é que vai fazer eles também terem desejo de servir a Deus. A gente tem que ser um bom exemplo. Um bom exemplo para a nossa casa, um bom exemplo para a nossa família. E as pessoas, meu irmão, que querem adorar Jesus, elas precisam de alguém que venha intermediar isso. Como assim, pastor? Ficar, meu irmão, ali como um intermediador entre ela e Jesus. Quem quer levar a sua família a Cristo, diga glória a Deus. Olha o que aconteceu depois que os gregos foram adorar Jesus. Versículo 21. Preste atenção. Estes, pois, os gregos, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram, dizendo: Senhor, qual foi o pedido deles? Queríamos ver a quem? A Jesus. Irmão, você entendeu? Eles procuraram Felipe. Felipe era um dos discípulos. E eles chegaram para Felipe e falaram assim: Senhor, nós queremos ver a Jesus. Por que Felipe se transformou? Passou num intermediador entre os gregos e Cristo. Aqui o Felipe, meu irmão, foi o responsável para os gregos verem quem? Jesus. Meu irmão, você tem que ser o Felipe na sua casa. Você tem que ser o Felipe na sua família. Você tem que ser aquela pessoa, meu irmão, que leva a sua família a ver Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Mas por que eles pediram para o Felipe? Porque Felipe, como eu acabei de dizer, ele era um dos 12 discípulos. Era uma pessoa próxima de Cristo. Eu acredito que os gregos ficaram um tempo de longe, olhando Jesus e falaram: quem anda perto de Jesus? Aquele Felipe. Ele é próximo de Cristo, hein? Está lado a lado com ele, sempre está junto dele, sempre está falando com ele, sempre está conversando com ele. Então a gente chega no Felipe, para depois a gente chegar até a quem? A Jesus. Meu irmão, olha o que a revelação que Deus nos dá aqui. Se a sua família não vê você lado a lado com Jesus, irmão, não vê você conversando com Cristo, não vê você andando com Jesus como Felipe andava, eles não vão, meu irmão, querer ver Jesus através de você. Você tem que ser esse mediador, esse intermediador entre a sua casa e Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Vai chegar um dia que o seu familiar vai ser como esse grego aqui, que vai falar assim: mãe, eu quero ver Jesus. Esposa, eu quero que os meus olhos venham ver Cristo. Amor, olha, eu preciso ver Jesus na minha vida, eu não aguento mais viver nesse sofrimento. Mas isso só vai acontecer se essa pessoa vê você andando com quem? Com Cristo. Quem quer andar com Cristo? Levanta a mão. Ande com Jesus. Seja um Felipe na sua casa. Às vezes nós somos um Felipe na igreja. Aleluia, glória a Deus, Bíblia aberta. Mas lá em casa, me perdoa a expressão, a gente é um demônio. Vive praguejando, falando palavrão, levantando a voz, querendo, meus irmãos, às vezes forçar as coisas do nosso jeito. Como que seu familiar vai acreditar que você vai levar ele a Jesus? Você não está nem vendo Jesus na sua vida. A nossa comunhão não pode só se restringir a 4 paredes de uma igreja. A nossa comunhão ela tem que se estender para a nossa casa, para onde a gente for, na nossa vizinhança, no nosso prédio, na nossa moradia.
Ô pastor, olha, se o senhor fizer uma pesquisa lá no meu prédio, o senhor vai ver que todo mundo sabe que eu sou de Jesus, será? Se fizer lá uma pesquisa, pastor, lá na rua, todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa santa, fiel. Meu irmão, lógico, ninguém tem que ficar, né, meu irmão, esbilhotando a sua vida. Mas eu só estou te dando aqui uma suposição, um exemplo. Sua família, meu irmão, para eles verem que você é alguém que pode levar eles até Jesus, eles precisam ver que você está andando com Cristo. Que você é uma pessoa que anda com Jesus, irmão, que fala com Ele, que tem comunhão, que está sempre com Jesus na sua vida. Acontecendo isso, irmão, mas cedo ou mais tarde, pode demorar o tempo que for, o próprio ente querido seu vai chegar e vai falar: eu quero ver quem? Jesus. Eu quero ver esse Cristo que você conhece, esse Cristo que você fala, esse Cristo com quem você anda, esse Cristo que mudou a sua vida também vai mudar a minha vida. Esse Cristo que mudou o seu jeito de ser nervoso, nervosa, de ser briguento, iracunda, de ser essa pessoa muitas vezes, né, totalmente assim, fora de si, e que agora fez você ser uma pessoa calma, tranquila. Eu quero que Ele faça isso também na minha vida. Meu irmão, os gregos chegaram até Filipe. A sua casa pode chegar até você. Diga glória a Deus, irmãos. E aí, olha o que diz, continua a leitura aí, versículo 22. Filipe foi dizer a André. Então, André e Filipe o disseram a quem, meus irmãos? A Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Você entendeu? Foi indo, pessoal. Filipe falou, os gregos falaram Filipe falou com André, e eles falaram com Jesus. O que eles falaram? Jesus, os gregos querem te ver. Os gregos querem te adorar. Os gregos querem contemplar a tua presença. Eles querem estar diante de ti. Meu irmão, é assim que acontece. Toda pessoa que veio para Cristo, quem está entendendo? Levanta a mão. Ela veio até Jesus porque alguém levou ela até Jesus. Como assim, pastor? Eu vim com minhas próprias pernas. Eu acredito que não. Você deve ter ouvido uma palavra. Alguém deve ter chegado para você e falado: ó, vai para a igreja, assiste o programa do missionário. Alguém deve ter falado para você: olha, toma esse folhetim. Não é verdade? Não tem acontecido isso? Levanta a mão, pessoal. Alguém no trabalho deve ter falado de Jesus para você. Alguém deve ter, meu irmão, intermediado a sua pessoa para Cristo. Ô pastor, como foi a verdade? O pastor chegou lá naquele dia e fez ali, meu irmão, né, a petição, né, o apelo para aceitar Jesus. E você disse: eu aceito Jesus como meu único e Salvador. O pastor foi Filipe. Foi ele que levou você até Cristo. Enfim, não sei quem foi, mas, meu irmão, você está aqui porque alguém intermediou a sua presença até a presença de Jesus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus, irmãos. Faça a mesma coisa. Às vezes a gente quer, irmão, que Deus faça tudo e a gente não tem que fazer nada. Nós temos uma parte a fazer. Nós temos uma parcela. E a nossa parcela é muito importante. Porque se o André e o Filipe, meu irmão, não levassem os gregos até Jesus, eles iam embora, eles iam voltar para a Grécia, eles iam dar meia volta sem ter Cristo. A sua família ainda talvez não está vendo Jesus, irmão, me perdoe dizer isso, porque não está vendo que você está levando ele até a presença do Senhor. A gente só ora: Deus, salva minha casa, salva minha família. A oração é muito importante. Diga glória a Deus, irmãos. Mas a oração tem que ser acompanhada de atitude, bom comportamento, bom testemunho. Não adianta eu orar: Deus, entra na minha casa, faz o meu filho sair lá da fornicação, faz o meu filho sair da pornografia. Se quando eu chego em casa, meus irmãos, eu não falo de Jesus para ele, eu não oro com ele, eu não dou a palavra para ele, eu não faço ele, meu irmão, se aproximar de Cristo, como é que ele vai sair dessa situação? Como é que ele vai se libertar disso? Irmão, Jesus faz a obra, mas nós temos que fazer a nossa o quê? Parte. Quem está disposto a fazer a sua parte, irmão? Faça a sua parte. Seja um Filipe, seja um André, seja alguém, meu irmão, facilitador. Já pensou se eles fossem pessoas, né, meu irmão, né, como posso dizer, como tem gente que complica? Não, vocês não podem ver Jesus, não, vocês são gregos. Ó, nem chega perto, porque tem gente que é assim, né, irmão? Em vez de facilitar, vive complicando as coisas. As coisas de Deus são simples e descomplicadas. Eles abriram um caminho para os gregos passaram. Pode vir, vem. Jesus vai receber vocês. Hoje vocês vão ver Cristo. Hoje vocês vão ter encontro com o Salvador. Que lindo, irmão.
Deus precisa de pessoas assim no reino dele. Diga glória a Deus, irmãos. Pessoas que venham abrir os caminhos, que venham abrir as portas, que não, meu irmão, venham fechar a porta na cara da família, mas que venham dizer: olha, pode entrar, Jesus vai te abraçar, Jesus vai salvar a sua vida. Meu irmão, sejamos pessoas assim. E quando Jesus recebeu os gregos, quando Jesus ficou sabendo que os gregos estavam querendo ver ele, olha como Jesus ficou alegre. Você quer ver o que Jesus disse? Versículo 23. E Jesus lhe respondeu dizendo, vamos ler em voz alta, por favor: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser o quê? Meu irmão, quem quer glorificar a Deus, diga glória a Deus. Jesus é glorificado quando as pessoas não conseguem enxergar Ele. Jesus ficou tão feliz, irmão. É agora, chegou a hora em que o Filho do Homem é de ser glorificado. Irmão, Jesus é glorificado quando você leva a sua família a ver Cristo. Não é só quando você dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus, não. Mas quando você, meu irmão, empurra a sua família, vamos dizer assim, até Jesus. Aí, meu irmão, é a hora que é chegada, a hora da salvação, a hora da mudança, a hora da transformação, a hora, meu irmão, da cura, a hora, meu irmão, de Deus restaurar o que está quebrado. Quem entende? Se você tem o maior, você tem o menor. Diga glória a Deus, irmãos. Um exemplo que eu sempre dou: imagina que, por exemplo, você tem uma nota só de R$20 no bolso, você não tem mais nada. Você pode comprar uma coisa que custa R$100? Não. Mas se você tem uma nota de 100, pessoal, você pode comprar uma coisa de 20, de 40, de 60, de 80. Ou seja, quem tem mais, pode também menos. Diga glória a Deus, irmãos. Qual é a maior bênção do Evangelho? A salvação. Meu irmão, se você tiver a salvação, você vai ter a cura. Você vai ter a restauração do seu casamento. Se você tiver a salvação da sua casa, meu irmão, você vai ter a libertação dos vícios. Se você tiver a sua família vendo Jesus, que é a maior bênção que existe, você vai ver ele livre da depressão. Livre, meus irmãos, do pecado. Mas a gente às vezes está trocando o maior pelo menor. Como eu falei no início da reunião, a gente é egoísta. Deus, eu quero que o meu marido pare de beber. Isso é muito pouco, irmão. Ele precisa ver Jesus. Pastor, eu quero que meu filho pare de ir para o bar. Eu quero que meu filho pare de ir para o ponto de droga. Eu quero que meu filho pare de ficar lá em depressão. Amém. Deus pode fazer tudo. Mas isso é pouco ainda. O que Deus tem para fazer, meu irmão, é muito mais. Ele quer que aquele seu filho ou qualquer pessoa da sua casa venha ver quem? Jesus. Quem vê Jesus, irmão, vai ter todas as outras bênçãos. Diga glória a Deus. Então, multiplique isso. Coloca no seu coração como desejo: a minha família vai adorar a Cristo. A minha família vai ser uma família de verdadeiros adoradores. Pronto, irmão. O resto, você vai ver, Deus vai operar. É como diz Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem crê, diga glória a Deus, irmãos. Aí eu quero terminar com você que, olha, no versículo 24, diz assim, preste atenção, ó: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, o que é que ele diz aí, ó? Não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito o que, meus irmãos? Fruto. Mas só o que Jesus quis dizer com isso? Você vai entender, irmão. Jesus está dizendo que o grão de trigo, para ele dar muito fruto, ele precisa o que, irmão? Viver ou morrer? Morrer. Se ele não morre, ele não nasce. É assim também na vida das pessoas. Toda pessoa que precisa nascer para Deus, irmão, ela primeiro precisa morrer para o mundo. Todo mundo, meu irmão, que teve um novo nascimento, antes de ela nascer de novo, ela teve que morrer para quem? Para o mundo. Entendeu? Diga glória a Deus. Você vê que ele fala, olha, se o grão de trigo caindo aonde? Na terra. Que terra é essa? Olha aqui para o pastor, por favor. Essa terra aqui, olha. É o mundo. Passou para o meu marido nascer de novo. O que é que ele tem que acontecer com ele? Ele tem que morrer nessa terra. Morrer comigo. Passou para aquele meu ente querido que está lá no erro, para ele ter um encontro com Deus, para ele ter um novo nascimento. Antes ele tem que morrer. Como assim, pastor? Está amarrado no nome de Jesus. Ele tem que morrer para o mundo. Se ele não passa, meu irmão, pela morte, né, meu irmão, o que significa aqui, né, meu irmão, o fim do pecado,
ele não pode nascer de novo. Ele não pode, irmão, passar pelo novo nascimento. Quem entendeu? Diga glória a Deus, irmãos. Então, olha como a gente tem que orar a Deus. Eu quero que meu marido venha morrer por mim. Deus, eu quero que meu filho venha morrer com as coisas do pecado. Eu quero que ele venha morrer para o desejo da iniquidade. Deus, eu quero que ele venha cair nessa terra, mas que ele venha morrer para o erro, morrer para aquilo que não agrada ao Senhor, para nascer para Deus. A nossa oração, irmão, sendo assim, nossa família vai ser uma família que vai passar pelo novo nascimento. Diga glória a Deus por isso. Eu ia terminar aqui, mas eu quero terminar com você só com mais um versículo, para a gente concluir isso. Você está onde? Em João, né? Depois de João é Atos. E depois de Atos é o que, igreja? Romanos. Vamos lá então? Romanos capítulo 6, versículo 11. Meu irmão, toda pessoa da sua casa, para ela nascer de novo, ela precisa passar por isso. O que, pastor? Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo meia dúzia, versículo 11. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui para os romanos, mas também para todos nós. Diz assim: assim também vós considerai-vos como o que, meu irmão? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso que, meu irmão? Senhor. Você viu o que Paulo fala aí? Nós temos que nos considerar como mortos para o pecado. Meu irmão, por que ele fala para o pecado? Porque morto tem reação? Eu dou um exemplo. Já vi aquelas pegadinhas do Silvio Santos? Está o morto no caixão, né, pessoal? Aí chega lá o pessoal, olha assim para o defunto, olha para o morto, daqui a pouco o morto faz assim. O que é que o pessoal faz, irmão? Sai correndo. Por quê? Porque morto não tem reação, irmão. O morto ele fica parado. O morto não se move. O morto não sente. O morto não pode pegar nada. O morto, meu irmão, ele não pode fazer nenhuma obra. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Quem está no pecado, irmão, ela está viva por ele. Porque, por exemplo, a pessoa que vai lá e não bebe um copo de cerveja, ou seja, ela está tendo reação. Ela está bebendo algo que desagrada a Deus, então ela está viva por ele. A pessoa, meus irmãos, que se deita com alguém de forma ilícita, ela está viva por pecado. Ela não está morta ainda, porque o morto não pode fazer isso. A pessoa, meus irmãos, que vê o que não deve com os olhos, meu irmão, quando ela contempla aquilo, ela está viva por pecado, porque o morto vê alguma coisa, irmãos? O morto não vê nada. Então a gente tem que pedir para Deus isso. Deus, eu quero que a minha família venha morrer por pecado. O que significa morrer? Não ter reação diante das tentações. Se de vez em quando, meu irmão, alguma proposta aparece, alguma, meus irmãos, oferta do inimigo vem, e a sua família ali, meu irmão, começa a ter alguma reação para aquilo, é sinal de que eles ainda não morreram. Eles estão vivos por erro, vivos por pecado. Pior, talvez você está assim também, pastor. Olha, de vez em quando eu dou uma escorregadinha, né? De vez em quando, pastor, eu ainda faço minhas coisas erradas. Então você precisa orar para você também. Deus, eu quero morrer por pecado. Eu quero estar morto por pecado, porque morto não tem reação, né? Morto não faz nada. Entendeu? Diga glória a Deus, irmãos. Então, leia de novo aqui para a gente terminar. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Eu tenho que morrer para o pecado, eu tenho que morrer para o mundo, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, quem morreu para esse mundo está vivo para Deus. Quem quer viver para Deus, diga glória a Deus, irmãos. Sua casa tem que estar viva para Deus. Sua casa tem que estar viva para Jesus. Porque quem está vivo para Deus, irmão, não quer nem saber das ofertas do diabo, dos prazeres desse mundo, das coisas ilícitas, daquilo que o inimigo coloca diante dos olhos, do prato, do manjar, meu irmão, no fim da proposta que o inimigo está batendo. Se diz o que? Eu estou morto para isso, não tem nem reação. Isso aí não mexe comigo, isso não faz diferença.
Meu irmão, é como alguém, esses dias eu vi uma pessoa contando, acho que foi o pastor Jaime, não sei, que ele falando, meu irmão, que ele era bêbado mesmo, o pastor Jaime ele era alcoólatra. Quem sabia disso? Levanta a mão, pessoal. E depois que ele teve ali a salvação, a conversão, que ele teve ali a firmeza com Cristo, ele dizia que às vezes passava no bar, lá no Rio de Janeiro, e muitas vezes, meu irmão, ele via as pessoas lá bebendo, para tudo, e aquilo não mexia mais com ele. Por quê, pastor? Porque ele estava morto no pecado. Ele não tinha mais reação, ele não tinha mais desejo em se envolver com aquelas coisas que ele fazia antes. Quem entendeu? Diga glória a Deus, irmãos. A gente tem que pedir isso. A gente tem que pedir, Deus, eu quero morrer para aquilo que eu fazia antes. Eu quero que a minha casinha morrer para o pecado. Eu quero que eles não venham ter mais desejo, que eles não venham ter mais intenção nenhuma. Não é essa hora que a sua família vai começar a nascer para Deus. Que eles vão começar a nascer para Jesus. Que isso comece a partir de hoje. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu faço uma oração aqui pedindo para que essa palavra venha se cumprir no nosso lar. Que nós venhamos levar a nossa família como Felipe e André fizeram. Meu Deus, eles levaram Cristo, eles levaram os gregos a ver Cristo. Que a nossa casa venha ver Jesus através de nós, Senhor. E que a nossa família, meu Deus, venha morrer para o mundo. Como Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Diga para Deus, eu quero ver a minha casa morrendo para o pecado. Eu quero ver a minha família morrendo para o mundo, Senhor. Eu quero que o meu filho não venha ter mais reação para as coisas dessa terra. Eu não quero mais que o meu cônjuge, o meu companheiro, seja quem for, você pode até citar o nome dele agora ou dela. Diga, Deus, eu não quero mais que ele venha ter desejo em relação às coisas que o inimigo oferece, as ofertas que o diabo propõe. Meu Deus, a nossa casa está morta por pecado, Senhor, mas viva em Cristo. E declaramos isso, confiando e acreditando que o Senhor está fazendo essa obra, pois a promessa é clara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sentado mesmo, levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu creio que eu e a minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. Diga: a minha família está morta para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. Se você crê, aplauda bem forte o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, essa foi a primeira oração, tá bom? Mandar, deixa eu falar para vocês em nome de Jesus. Eu vou